Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, meu amor. Olá, bem-vinda, Jonalva. Oi, Theo. Que alegria estar aqui contigo esse momento. Theo tá entrando. Oi, Karine, tia Lilian. Bem-vindas! Oi, tudo bom? Olá! Que bom esse encontro, Theo! Saudade da Muito gente bom. poder estar mais Junto. aglomeradozinho. Agora a gente faz esses aglomerados virtuais. Muita saudade mesmo, muita saudade. Mas é bom, deixa eu ajeitar meu fone aqui. Muito bom também a gente poder ter um momento de conversa, né, sobre coisas importantes, né? Sim. E para quem está chegando agora, né, a ideia da live é a gente conversar um pouco sobre a imagem corporal feminina na contemporaneidade. Fala de mim dessa vez! Quem sabe faz ao vivo. Esse é o mote, esse é o lema da quarentena. Então, para Ai, quem e está esse horário só tá sendo bom pra mim porque meu filho tá dormindo, porque senão ia estar em cima de mim. Ah, pois aqui em casa com três, Theo, não tem essa do horário, um tá dormindo, outro tá acordado, então a gente vai convivendo e transitando nesses diversos papéis de mãe, de É, trabalho. Eu acho que esse é o desafio, né, dos é, aprendizados e também ao mesmo tempo um presente, né, da gente poder incluir tudo que a gente é enquanto mulher, né? Que é, desse lugar do feminino a gente vive isso cindido, né? A mulher profissional aqui, a mulher mãe sim, aqui. Então, é, nesse momento, esse é o grande desafio, incluir é, e, ao mesmo tempo difícil, um presente. exato. Olha a diferença, ela numa casa com as árvores atrás e eu num apartamento com uma árvore pintada. Ah, mas estamos na conexão das árvores, Theo. É o meu cenário da yoga. Ai, ai. Então, situando vocês que chegaram, a ideia é que a gente vem conversar hoje sobre a imagem corporal feminina, né? Theo vem estudando isso no mestrado dela e eu venho pesquisando bastante sobre esse lugar, né, do feminino nas tradições ancestrais, a partir do Isso. olhar, né, sistêmico e da tradição dos povos originários. Então, venho aqui partilhar com vocês e é uma alegria estar aqui contigo, Theo. Se você quiser iniciar falando um pouco, você que trouxe a ideia do tema A quando. ideia. Sim, para quem não me conhece, eu sou a Teodora. Eu sou psicóloga de formação, mas sempre me inquietou muito a questões corporais dentro da psicologia, e eu nunca conseguia me encaixar num lugar especificamente assim de abordagem ou de área de estudo, né? Assim que eu me formei, o primeiro lugar que eu encontrei como um grande lugar de estudos, né?
muito importante aqui do Brasil, que é a Maria Consolação Tavares. Ela estuda na Unicamp, né? Ela é professora da Unicamp, da Educação Física. E eu cheguei a fazer especialização com ela e depois um grupo de estudo profundo, né? Passei acho que 4 anos na Unicamp estudando imagem corporal com ela. E para mim foi uma área que me encantou muito, porque conseguia casar todas as minhas questões. Mesmo depois disso, eu fui fazer especialização em psicomotricidade, né? E que é onde também casa, principalmente quando eu falo de criança. E aí me vinha essa inquietação de como trazer isso, né, para um mestrado, para um projeto de mestrado, para escrever um projeto de pesquisa mesmo, né? Foi quando aqui eu encontrei o Marcelo, que topou esse desafio comigo, e no mestrado eu fui trabalhar com representações sociais de corpo para meninas, especificamente meninas, né? O tema da imagem corporal, na minha pesquisa especificamente, ela vem como um apoio conceitual, mas estudei muito porque a grande inquietação que me vinha para fazer a pesquisa era como que a gente, nós mulheres, somos tão inquietas com o nosso corpo, tão noiadas, tão insatisfeitas, a gente se compara tanto, né? E será que as meninas, as crianças já estão se comparando? Será que elas já estão insatisfeitas, né? Essa foi a minha grande inquietação para buscar o tema de pesquisa do meu mestrado. E aí, então, foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que tem poucas pesquisas, principalmente brasileiras, que vão atrás, né, de se questionar sobre imagem corporal em criança, porque é muito difícil de avaliar, mas poucas pesquisas buscam, né, os aspectos psicossociais que estão envolvidos, né? Então, acho que primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de imagem corporal. Imagem corporal é um conceito trazido por Paul Schilder, que foi um neurologista, que ele fala que imagem corporal é a imagem que a gente representa na nossa mente do nosso próprio corpo. E não é só aquela imagem visual, digamos assim. Quando a gente fecha o olho, a gente lembra da gente, assim, né? É algo permeado por emoções, por cultura, por aspectos sociais, por atitudes, né? Então, é como se fosse multifatorial, assim. A imagem corporal nossa, ela é permeada por muitas questões. E, inclusive, as questões de padrões culturais, né? De corpo, de beleza, né? Do que a gente entende como feminino. Então, tudo isso ele vai permeando a maneira como eu vou me vendo, né? E quando eu vou estudar no mestrado representação social aquele conceito que a gente compartilha, né? Como se fosse algo quase que uníssono, por exemplo. Se eu falar para você, Jana, pensa num italiano ou num francês, a gente tem mais ou menos uma ideia, né, do que a gente vê na TV, das imagens que a gente compartilha do que é um homem italiano, por exemplo, né? Ou de um francês. Mas quando a gente. E aí, então, quando a gente fala, por exemplo, corpo feminino, a gente também compartilha algumas imagens do que é esse corpo feminino, né? E isso, para a representação social, isso vai moldando um pouco os nossos próprios comportamentos, né? Então, eu represento uma imagem de um corpo e isso, de uma certa forma, influencia o meu comportamento de buscar aquele corpo ou de me aproximar a ele, que é um dos aspectos da imagem corporal, que são as influências sociológicas, né, que a gente tem na imagem corporal. Então, E esses são os assim, dois grandes conceitos. e Fala, você Jana. trazendo isso, né, Theo, assim, do que pensa sobre o corpo, né, e acho que todos esses conceitos eles surgem porque na nossa cultura a gente vai se desconectando do que a gente sente no nosso corpo e vai buscando, né, na mente, no olhar e na representação, porque nesse processo histórico, desde uma ancestralidade, a gente foi desconectando desse corpo natureza, né? As mulheres ancestrais elas estavam conectadas umas com as outras num lugar, né,
de saberes, de trocas de saberes e de conexão com a força da lua nesse corpo, né? E nesse corpo enquanto um poder sagrado, né? Que gerador de vida, e hoje em dia a gente está muito desconectado disso e busca esse reconhecimento, e hoje as mídias sociais traz muito esporte, né? Vejo muitas pessoas que falam, eu não me reconheço naquilo que eu vejo nas imagens do Instagram, né? Muitas vezes se posta o que não se vive no corpo por essa Sim, sim, representação do que é exato. esse padrão. E tem muita pesquisa, Jana. Eu li muita pesquisa, principalmente com relação a mídias sociais, mais ainda pesquisas internacionais do que brasileiras, né? Muitas pesquisas canadenses, australianas, que vão tentando fazer de uma maneira experimental como que se realmente afeta, né? Será que realmente afeta o corpo da mulher, especificamente para a mulher, inclusive? São pesquisas bem voltadas para o corpo feminino. E o que se viu foi realmente de que, principalmente, o Instagram e o Facebook, eles acabam tendo influência negativa na satisfação corporal das mulheres. Então, foram feitos alguns experimentos com mulheres, né, vendo imagens diversas, imagens de revista de moda e imagens de pessoas no Instagram, de mulheres no Instagram, né? E aí, na comparação, as mulheres que tiveram acesso às imagens no Instagram e no Facebook tiveram uma insatisfação corporal mais elevada momentaneamente e também a longo prazo, depois de um tempo reavaliadas. E isso foi muito associado que as imagens elas vão reforçando esse ideal de corpo que a gente malucamente coloca, né, para uma mulher. A gente é tão diversa e a gente não divulga isso, né? As mídias sociais não divulgam essa diversidade corporal. Elas divulgam um padrão, né? Um padrão de corpo e isso acaba influenciando bastante a satisfação das mulheres, né? E a gente começa a ver que não necessariamente uma insatisfação de imagem corporal me leva a uma imagem corporal negativa, né? Que é como se fala no meio da imagem corporal, eu tenho uma experiência de imagem corporal negativa, né? E isso precisa ser, não, a insatisfação é um dos fatores, mas os outros fatores também entram, né? O humor negativo a longo prazo, comportamentos constantes de querer modificar o próprio corpo. Isso tudo a gente vai tentando avaliar como uma experiência negativa de imagem corporal. E que isso são preditores de depressão, de transtornos alimentares, de baixa autoestima, né? E isso é algo bem sério para a gente pensar, né? E muito especificamente relacionado com gênero, né? Sim, a gente tem esse padrão de beleza magra, branca e jovem, né? Que acaba, quem não pertence a isso, não se sente incluído, muitas É, vezes, né, Theo? E uhum, vai modificando o corpo, modificando para que possa ter um lugar de reconhecimento, né? As mulheres isso. ancestrais, elas, nessa conexão com a natureza, elas viviam, né, os ciclos da natureza no próprio corpo, né? Então, na primavera era a face da menina que desabrocha, da menina que está nas descobertas, né, da flor, né? A face do verão, né, seria a mulher mãe com a força da maternidade, com a força né, do fazer dos diversos, mas que também não tem esse corpo, né? A barriga já não é mais aquela barriguinha batida, porque é uma barriga que gerou, que gestou, que Uhum, pariu, que tem já registros de rugas, que faz parte dessa experiência, né? Então, quando eu olho, por exemplo, no meu espelho e vejo as rugas, eu fico, uau, sou uma mulher de 40 anos que vivi, né? Como as mulheres que chegam, né, no período pós-menopausa, que seriam as fases das mulheres maduras, essas que não estão, né, que estão podendo, não estão dando mais o sangue para o uhum, mundo, né, mas que estão dando o conhecimento
né, que seria a face do outono da mulher, né, para chegar à face da sábia anciã, que seriam as mulheres, né, que estão no inverno da vida, já, né, no período de mais recolhimento, né? Ela passa pelo Aham, outono, que é esse período de perder as folhas, mas de poder, aham, com essas folhas secas que caem também para o mundo, fertilizam sabedoria, né? E com isso também os cabelos vão ficando brancos, e a gente vê como isso, essa face da natureza mulher, nesse padrão de beleza, vai sendo destituído, né? A gente é, não pode reconhecer. Então, quando, por exemplo, eu olho no espelho, vejo os meus fios brancos crescendo, né? Eu falo assim, uau, que coisa linda eu poder estar, aham, né, com isso morrendo e nascendo, né? Porque nesse lugar da sabedoria ancestral do feminino, a gente traz no nosso corpo os mistérios da vida e da morte, né? Desse reconhecimento que nós somos portais da vida, desse mistério divino, que todas as vidas chegam no planeta através de nós mulheres, né? Isso tem uma aham, força, e como essa sociedade com essa herança patriarcal nos destitui exato. desse lugar e nos coloca para seguir padrões que não É, correspondem à nossa natureza, né? Que não correspondem àquilo que o nosso corpo traz, porque somos aham, humanos imperfeitos, com marcas, com formas diversas. exatamente, exatamente. E tem muitas autoras feministas que vão falando, né, do quanto nosso corpo é vendido mesmo, né, por um padrão de beleza, e isso inclui todos os aspectos disso, né? A pele, o cabelo, né, o tipo de roupa, o tipo de postura. E isso é vendido unicamente por uma necessidade patriarcal. E que isso vai nos afetando, né? Então, é interessante de ver que as meninas já são afetadas por isso, né? Na minha pesquisa especificamente, eu encontrei esse padrão de beleza que está mudando um pouquinho, esse padrão de beleza que hoje se estabelece mais numa mulher magra, mais bombada, digamos assim, com seio farto, bunda grande e forte, mas o que marca também é a pele branca e o cabelo liso e comprido, né? O cabelo liso e comprido, ele ainda é muito desejado pelas mulheres. Então, e é E quando interessante você diz porque isso, Theo, né, também para a mulher ficar com o seio farto, duro e quantas coisas artificiais, né? Uma beleza que é, foge à própria saúde, né? é, Muitas vezes para ficar com esse seio precisa se colocar silicone, que é é isso. um corpo estranho, invasor do próprio corpo, né? Uhum, Como isso está é, desconectado de uma integralidade da relação com o próprio corpo. é isso exatamente. E aí a gente vê as meninas já novas, já se preocupando com isso, né? Com às vezes medo de menstruar até, de modificar o corpo, e ver algumas mulheres como esse padrão, né? Quando eu crescer, eu quero ser como ela, assim, né? Eu li pesquisas muito interessantes que mostravam, né, o que que influencia essas meninas, então, né? O que está influenciando essas meninas para querer ser esse tipo de mulher, para entender esse corpo, né? E aí, claro, as mídias sociais é uma dos fatores, né? Mas outro fator, inclusive, é a própria mãe. A mãe entra como um fator muitas vezes negativo da menina. E aí é quase assim entristecedor assim ver essas entristecedor não, né? Porque as pesquisas são importantes para nos mostrar caminhos, né? Então é entristecedor que passa tanto estrago, mas assim, é importante a gente ver para tentar mudar isso, né? Que as falas, principalmente das mães para as meninas, dizendo você tá gorda, você tá comendo muito, esse tipo de coisa vai influenciando a insatisfação corporal das meninas, né? E vai alimentando essa insatisfação corporal. Então, muitas mães que são já insatisfeitas com o próprio corpo, joga isso para as filhas que acabam mostrando já sinais de insatisfação. Oi, fofinho!
Você falando aí das Linda. filhas, a minha apareceu aqui, né? Apareceu, linda. Maravilhosa. Só falta mais uma aparecer. Pois é. Então, assim, acho que é uma coisa que fica assim, né, para quem está aí escutando, importante repensar que principalmente quem tem filhas ou quem tem, né, sobrinhas, né, para observar como que vocês estão lidando, né, com as filhas, né? Será que vocês estão, né, falando, tá engordando, olha essa barriguinha, né? Tá comendo muito, cuidado para não engordar. Essas coisas, né, que é diferente de cuidar da saúde, completamente diferente, né? Mas que a gente acaba colocando esse tipo de padrão em cima das meninas também, né? E mais influente são as mães do que os pais em cima das meninas, né? Acho Mas que isso porque por também, motivo né, Theo, óbvio. as mães viveram isso com as próprias mães, com as avós, com, né, com toda Isso, tem uma todo um processo ancestralidade que vem, histórico né? aí. Então, se uma mãe está Uhum, fazendo isso, certamente ela também viveu isso no próprio com corpo e às certeza. vezes faz movida pela emoção do medo. O medo de que É, minha filha sofra, eu quero que ela corresponda a um padrão. O medo do que ela exato. sofra, o que eu sofri por não ser É. a menina Aham, idealizada, né? Por ser uma sim, menina real, que todas nós somos, né? isso, exatamente. E isso é até triste, assim, de ver, né? A gente vê. Mas acho que tem mudado bastante coisa, né? Com esses movimentos, né? As próprias pesquisas, né? Estão bastante pesquisa buscando isso, analisar isso, quais são os fatores envolvidos. Mas também tem muita gente já que nos próprios Instagrams, né, e nas próprias mídias sociais já estão tentando mudar um pouco, né, mostrar um pouco mais o corpo real, né, e eu tenho uma moça que eu sigo no Instagram que é super legal, que ela vai mudando na própria, ela põe a mesma roupa e ela muda a postura e ela tenta mostrar o quanto uma postura X e a postura, né, mais menos X, assim, modifica, às vezes, a maneira como aparece a celulite, a maneira como aparece a estria dela. É super legal, assim, porque ela vai mostrando assim, tá vendo? Às vezes é só a maneira como a gente posa numa foto modifica o corpo e eu tô na mesma postura, só mudei um jeito de fotografar e apareceu a minha estria, apareceu a minha, né, a minha celulite. Então, isso tem sido bem legal para esse movimento, né, o body positive, que tem crescido bastante desde os anos 90, anos 2000, que começou, né, esse boom, assim. Alguém falou Tem bastante alguém coisa falando aqui. aqui Ah, Priscila! Oi, Pri! que, ó, de Fala. fato, a fala da mãe influencia muito. Fui obesa na infância e adolescência, ouvia piada na escola, mas minha mãe sempre falava da importância de comer de forma saudável e emagrecer por conta. Vixe, eu não sei ver essas coisas direito, tô com medo Por de mexer. conta Ah, da minha saúde e não aparência física. E isso eu tenho certeza que me salvou, com certeza, Pri, com certeza. Porque uma coisa é a gente cuidar da saúde, né? E não necessariamente, às vezes, né? Porque a gente tem muito, né, o movimento aí, né, contra a gordofobia, né? Muita gente que trabalha com isso, né? E que não necessariamente tem uma saúde ruim por estar acima do peso, né? Acima do peso é um dos fatores, mas não é o único. A gente tem muitas mulheres magras com índice de colesterol elevadíssimo, sedentarismo, né? Então, assim, é um fator, né? Estar acima do peso é um fator, mas não é o único. É muito legal. A gente tem também na yoga muita gente, muitas mulheres gordas, né? Que super estão divulgando isso, assim, né? E elas fazem yoga, porque a gente, quando a gente fala, né? Ah, eu sou professora de yoga. Eu tenho um biotipo magro, né? Eu sou magra e alta, mas eu também tenho uma bunda grande, né? Eu tenho e um peito pequeno, né? Então, assim, eu tô fora também, né? Tá todo mundo, na verdade, fora de um padrão, porque não existe padrão. Mas tem muitas professoras de yoga gorda que estão super divulgando. Tá vendo? Eu também tenho um corpo de yoga. Eu também tenho um corpo que pode fazer yoga. E eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o corpo é meu.
né? Assim como eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, desde que eu não me machuque, né? Então, tem muita mulher divulgando isso, e isso está sendo muito legal, muito massa, e é muito entristecedor ver o perfil, muitas vezes, dessas mulheres, que, às vezes, no próprio comentário, assim, porque tem uma delas, por exemplo, que sempre divulga o perfil dela, né, as fotos dela, ela sempre de shortinho e top, né, e ela é bem gorda. E sempre tem alguém que comenta: ah, que legal, mas você não tá saudável com essa gordura toda, mas também precisa colocar um short tão curto assim, porque você não põe um body. Quer dizer, de uma certa, sempre vai causar o estranhamento para quem ainda está enraizado com esse padrão, né? Então isso é muito triste ainda de ver, mas eu vejo bastante potência para frente, para as próximas gerações, sabe? Que eu espero que essa geração, essas meninas, por exemplo, que eu entrevistei no mestrado, foi muito legal, assim, porque ao mesmo tempo que elas tinham esse padrão, mas ao mesmo tempo a maioria delas, 80%, 85% delas eram consideradas negras ou pardas, e se autodeclarando, né? E elas mesmas falavam assim, né? Não, meu cabelo é Black Power, né? Meu corpo, minhas regras, eu quero ser assim. Colocavam a MC Mirella, MC Melody lá, que eu nem sabia quem era, fiquei sabendo tudo na minha pesquisa, que as meninas com os peitão e bundão, malhada, e elas colocavam elas como ideais de beleza, como mulher bonita, mas ao mesmo tempo elas mesmas falavam sobre o próprio corpo com bastante empoderamento, sabe? Assim, mesmo o próprio corpo, o corpo do cabelo negro, né? E isso foi muito bacana, assim, de ver. Foi muito bacana. E eu acho que tem uma esperança, assim, essa geração que está chegando com tanta informação, tanto empoderamento, sabe? Eu sinto, Theo, né, como a gente tem toda uma herança, né, ancestral, histórica do nosso país, do que é valorizado, do que não é, né, enquanto beleza, a beleza que vem da Europa, tem um valor diferente da beleza que vem da África ou da beleza dos povos originários, mas eu sinto, né, pelo menos do lugar também de mulher e de psicoterapeuta, de quando a mulher pode se aprofundar e se reconhecer na tua raiz, né, ela pode também se apropriar do próprio corpo como é, né, dessas ancestrais, da forma que viviam com esse corpo e tomar posse dessa beleza única que cada uma de nós mulheres temos com a nossa forma, com o nosso jeito né, que É, é muito que é na único, muito diversidade que se particular. faz, né, expansão de tantas coisas, né? Se todos fôssemos iguais, a gente não teria, né, um mundo de diversidades. Mas a gente é como se tivesse várias formas de ser, mas só aqueles três plugzinhos assim que tem que encaixar na mesma tomada, que a gente precisa às vezes Isso, encontrar um adaptador porque não está cabendo, e aí vai desconectando exatamente. da nossa forma de, É, de estar no é, corpo, né? Isso é algo é, que gera muito sofrimento, né? exato. E eu vejo, por exemplo, também no lugar de mãe de crianças, né, que estudam em escola, em determinada escola também, que tem um Uhum. certo, Padrão, né, né? Até, um né? certo padrão, né, que crianças que estão em outras, né, por exemplo, crianças que têm traços, né, de afrodescendência não têm um sentimento de pertencimento como as crianças brancas, louras, né, que estão ali. E isso é uma coisa muito séria, ainda é muito arraigada, né? É. Que bom que tem essas pessoas que possam hoje estar apropriadas, empoderadas do próprio corpo, mas eu vejo também como isso ainda gera um sofrimento muito grande, né? E É. que é de fato uma, uma desconstrução grande que se tem que ter. Agora chegou o cachorro para A que tartaruga também tá faltando. todo mundo está querendo participar da live.
Ai, a gente deixa. Você falou uma coisa legal aí, quando a gente fala, né, de ancestralidade, assim, quando a gente fala de modernidade, modernidade não, contemporaneidade, na verdade, né, que é o momento agora, a gente tem todo é engraçado assim, porque a quarentena, eu estava conversando com meu marido sobre isso, a quarentena trouxe pra gente, assim, um outro padrão um pouco, assim, de viver, assim, né, porque às vezes o almoço, para mim, não tá exatamente na hora do almoço, né? Sabe, assim, a gente parece que flexibilizou um pouco alguns horários por conta, né, do trabalho, que mudou um pouco os horários, tá? E essa coisa de ficar em casa, não sair, a gente não tem alguns marcos sociais muito delimitados, né? E aí isso me fez pensar tanto nesses marcos sociais, assim, né? E o quanto os marcos sociais de padrões corporais vão nos conduzindo, sem nem a gente perceber, como, por exemplo, o tipo de roupa, né? Quantas mulheres não sofreram de entrar em loja e não achar uma roupa que cabia, e isso que passa de mensagem para a gente é de que o nosso corpo está errado, né? Eu sou muito alta, né? Eu tenho 1,75 m. E eu já tenho 1,75 m faz muito tempo, desde que eu tenho 12 anos de idade, né? Então, aos 12 anos de idade, eu já calçava 39, que é quanto eu calço hoje. Eu calçava 39. E era debochada na escola, né? Me chamavam de Maria Sapatão, né? E eu, por ser alta, eu não podia ficar na frente da sala, me colocavam para o fundo, porque eu atrapalhava os outros. Eu não podia ser noivinha da festa junina, da festa da quadrilha de festa junina, porque a minha mãe, que saudade de você! Justo agora que eu tô falando da minha infância. Eu não podia ser a noivinha da festa junina porque eu era muito alta. E as noivinhas tinham que ser pequenininhas, né? Eu fui crescendo com uma sensação de que mulher feminina era delicada. E para ser delicada tinha que ser pequena, tinha que ser miúda, né? Então eu fiquei com essa sensação. E aí, quando eu cheguei com 13 anos, mais ou menos, minha mãe sabe bem dessa história. Eu ia para as lojas de sapato e eu não queria comprar 39, porque 39 era um pé de homem, não era um pé de mulher, porque a mulher era miúda. E eu comprava 38. Eu fazia meu pé caber em 38. E aí, eu tenho calo nos meus dedos do pé por causa disso, de crescer com os dedos engruvinhados dentro do sapato, porque eu não queria comprar 39, porque eu achava que 39 era muito grande, né? E eu tinha que ser pequena. Até que teve um dia que a minha mãe, minha santa mãe, chegou para mim e fez assim: Teodora, grandes árvores precisam de grandes raízes. Você é uma árvore muito grande, muito frondosa. Você precisa de grandes raízes. Por isso o seu pé é muito grande. E aí eu lembro que aquilo, eu acho que eu tinha acho que uns 16 anos, mais ou menos, 17. Me fez muita diferença, assim, sabe? Minha mãe sempre me deixou muito livre com o meu corpo e aquilo me fez muito sentido, assim. E aí eu me empoderei do meu pé. Foi quando eu assumi que eu calçava 39. E hoje eu não tenho vergonha nenhuma do meu pé e nem dos calos que eu tenho, porque eu tenho mesmo 3 calos nos meus dedos por causa disso. E isso para mim ficou a marca de uma necessidade de se encaixar, literalmente se encaixar num padrão, né? De engruvinhar os dedos. E o quanto eu achava que eu estava errada, de que eu não era uma mulher adequada, né? Que eu não estava crescendo adequadamente, que eu não era que eu não era bonita, né? E quantas vezes as meninas vão crescendo com isso, né? E eu me libertei, não digo que eu me libertei totalmente, né? Mas a gente se liberta bastante das coisas, né? Assim, a gente vai amadurecendo, vai estudando, vai tendo conhecimento, mas a gente vai conseguindo ressignificar o nosso corpo, né? Mas quantas mulheres ainda não ressignificam, né? Continuam ainda querendo achar. Às vezes a gente gosta de uma determinada marca de roupa e aquela marca de roupa não faz roupa que cabe no teu bumbum, por exemplo, né?
E a gente fica achando que a gente tem que ficar naquele encaixe de roupa, né? E não achar um outro tipo de roupa que caiba no meu corpo, né? A gente acaba pensando ao contrário, assim, né? Então, Agora, Theo, eu acho que uma coisa que você falou importante, assim, nessa quarentena eu acabei mudando o meu horário de almoço e essa questão da autorregulação do corpo, né? O pautar o corpo através do externo, isso causa um sofrimento, né? Que seja através do externo, a alimentação, que tem que ser naquele horário, ou que seja, eu tenho que corresponder a esse padrão de beleza, de comportamento, menina faz isso, menina não faz aquilo, abaixa os exato. braços, essas coisas, fecha as pernas, né? Essas coisas que a gente escuta muito, né? Isso não é coisa de menina se fazer, né? Isso, Mas a gente poder se conectar com esse processo de autorregulação é um caminho, né, de poder integrar esse lugar, da gente poder ser quem a gente é, com o nosso potencial criativo, com o isso. nosso potencial É, feminino da nossa forma, né? é, E isso vai sendo desconectado muitas vezes desde que se nasce. Um bebê, quando nasce, ele se autorregula na alimentação, no peito a livre demanda, e muitas vezes ficam, esse bebê tá só pendurado no peito, tá mamando pouco, tá passando fome, bota uma mamadeira. Então, essa autorregulação do externo começa desde o nascimento, né? Ou até antes dele, né? Que se precisa fazer isso. tantos procedimentos, é, desde um parto cesariano desnecessário, que tira o bebê de dentro da barriga antes do tempo dele, né? E a gente vai, né, também aprendendo a ser pautado pelo externo e desconectando dessa potência que é o corpo e que ele tem um potencial de autorregulação, tanto na questão, né, do padrão próprio, né, de beleza, de forma de se alimentar, de forma de ser, de Isso. viver. E eu sinto que, de fato, esse período que a gente vinha nesse ritmo frenético de vida, correspondendo a esse mundo, é, né, contemporâneo, moderno, né, como a gente vive cindido, né? Por exemplo, nós mulheres, que precisa de repente se separar do bebê porque precisa voltar ao trabalho e tem que deixar o bebê, isso vai gerando um sofrimento e isso vai sendo desnaturalizado, né? A nossa biologia mamífera não pode ser naturalizada, por exemplo. Então a gente vai se sentindo, muitas mulheres se sentem inadequadas, estão inclusive diagnosticadas, estão com depressão pós-parto, mas não vê que aquela mulher não está podendo viver a natureza do corpo dela de mamífera, de estar ali perto da cria, né? E vai patologizando o corpo, patologizando os sentimentos, Isso. patologizando a vida, né? Então, isso é muito cruel com, É muito cruel. conosco, né? Eu acho que Muito esse cruel. período que a gente está vivenciando, né, que a gente tem essa contração das nossas circulações pela rua, você falou aí da tartaruga, e a tartaruga ela traz dentro dela a própria casa, né? E ela tem um ritmo muito próprio, lento, e vive, né? Chegam a viver 100 anos. Eu fico brincando aqui que são as heranças que eu vou deixar para os meninos, são as 3 tartarugas, um para cada um. Elas têm nesse início da quarentena, porque a quarentena ela traz um desenraizamento, a gente vinha numa forma de vida no automático, né, pautado pelo que o mundo do trabalho, o mundo coloca para a gente, e de repente a gente se contrai né, e perde um pouco o chão. E agora? E a minha vida? Né? E a É, tartaruga olhava para elas e via elas caminhando lentamente e confiantes que elas tinham ali o que se proteger, a casa delas estavam ali, o corpo delas tinham tudo que elas precisam, né? E acho que quando sim. a gente pode voltar para esse lugar de confiança, né, de conexão, vai também isso que se está preso na imagem vai se dissociando, né? A gente vai É, inclusive, acho que as mídias ou as imagens que se vê vai
tendo um outro lugar, não do espelhamento, eu preciso me corresponder, mas Sim, do poder, né, tá ali, que hoje, por exemplo, é a forma que a gente tem, inclusive de poder estar junto, né, das isso, pessoas queridas, mas de estar ali podendo estar da nossa forma humana, com as nossas isso. limitações, com as nossas potências. É, exatamente. É sempre importante a gente, acho que avaliar, pensar, porque quando a gente também pensa assim, o social traz muitas coisas boas, né? A gente tem ritos sociais, né? A gente tem ritos sociais que são importantes e eu repenso eles o tempo inteiro, se eles estão sendo é, nutritivos ou destruidores para mim, né? Eu individualmente penso, né? Por exemplo, se eu não estivesse fazendo a live com você agora, eu estaria de cabelo preso, sem batom e sem brinco. São marcadores muito femininos também, né? Mas dos quais são marcadores femininos e sociais, né? Mas que nos marcam, né? E isso não necessariamente nos marcam negativamente. A experiência precisa ser ampliada, né? Então, assim, quantas mulheres nessa quarentena, tenho certeza que pararam de se depilar, né? Não estão se depilando. E a depilação é algo bem feminino também, né? O quanto agora está indo também para o masculino, né? Mas o quanto as mulheres vão se depilando, muitas vezes pelo olhar do outro, né? Eu fiz essa experiência já faz muitos anos, desde a faculdade, numa época que eu super experimentei o meu corpo de outro jeito e experimentei um corpo bem peludo mesmo, não tirei os pelos da minha axila e eu tive uma experiência negativa com isso, e não só por uma experiência sociológica, né, de imagem de uma mulher com as axilas peladas ou peludas, né, mas porque eu não gostei da sensação e achei que fiquei mais fedida, enfim, por outras questões. E aí então eu entendi que esse era um ritual do qual eu gostava de fazer, né, que foi me colocado por uma questão de feminilidade, mas que me era muito pertencente para aquele momento. Inclusive tive um namorado que se depilava, que eu adorava que ele se depilasse. Então é muito assim, é uma nuance, né, o social que a gente muitas vezes carrega para o negativo, né? De que, mas a gente tem ritos sociais, a gente tem que aí a representação social é uma teoria do Moscovici que é muito bonita para isso, que ela vai tentando entender o quanto aquilo é compartilhado dentro de um grupo e que muitas vezes faz parte da cola daquele grupo social que compartilha um momento histórico e cultural. E que muitas vezes essas imagens compartilhadas ajudam no crescimento daquelas pessoas, ajuda no partilhamento entre elas e ajuda também a criar novas imagens, né? Então, não necessariamente elas são negativas, mas aqui a gente pode pensar o quanto há aspectos negativos de experiência a partir delas, né? Então, a partir do momento em que eu não me depilar me impede de ir, talvez, me encontrar com os meus amigos na beira do rio, isso pode ser algo de uma experiência negativa, né? Assim, aonde eu não posso expor o meu corpo de uma maneira que eu considero inadequada, em prol de um momento de diversão e de compartilhamento entre pessoas afetivamente que eu tenho uma ligação afetiva, por exemplo, né? Então, assim, a gente precisa sempre ir dosando as nuances, né, disso, né? Então, eu não dou aula online para os meus alunos, né, de pijama ou de top, como eu dou aula para os meus alunos de yoga de top, né? Então, quando eu vou para o outro ambiente social, eu vou me adequando com esse ambiente, né? Mas essa adequação, ela está muito condizente com as coisas que eu penso, com as coisas que eu acredito e que eu me sinto bem. Então é como se a gente estivesse sempre precisando se rever, sabe? Sempre precisando se Sim. observar, né? Esse tipo de coisa. E é isso, eu não ia gostar de estar aqui sem um brinco de cabelo preso do jeito que eu tava há uma hora atrás, por exemplo, de top rasgado, por exemplo. Não, esse momento social pedia algo social, né? Que me colocasse
em conexão com você, com o propósito de agora, né? Que me tira aquele visual é muito íntimo, muito caseiro, né? E, enfim, falei bastante. É isso, é pra gente pensar nessas coisas, né? E o quanto isso tudo vai, às vezes, nos podando, às vezes que pode dar potência, mas às vezes poda também, né? Porque se eu não tô desse jeito, então eu não tô me sentindo bem, né? Isso não pode nortear a minha sensação, o meu bem-estar, né? Porque aí entra aquilo que você falou, né? De estar bem consigo numa conexão corporal, né? E isso não pode afetar negativamente essa minha sensação, né? Que aí nos dá um indício de que tem uma experiência negativa aí que precisa ser olhada, cuidada, né? Sim. E nós somos seres sociais, né? E essas questões nos incluem, né? Nos nossos clãs. É. Agora, eu sinto também, né? Que ao mesmo tempo que inclui, a gente precisa ver o que, né? Ali de fato nos pertence, nos ancora e o que não, né? E para isso, eu sinto que esses lugares de voltar para dentro, né? Como você faz com yoga, como, É. né? Também dentro da bioenergética a gente tem, né? Esse lugar de voltar para dentro do nosso corpo nos ajuda a estar, né, não aprisionado, né? Porque isso pode Uhum, tanto nos colocar no pertencimento quanto nos aprisionamento, né? E acho que é uhum. bem a imagem do tal, né? Não tem bem nem mal, né? Não Isso, tem certo nem isso. errado, É né? um pouco lá e um pouco cá, né? Acho que são formas de poder, né? É. Estarmos nessa construção. E se tudo é como é, né? Acho que também e a gente está aqui hoje com toda essa construção histórica, né? Isso tem um legado e tem uma sabedoria disso, né? As mulheres, Uhum. por exemplo, desenvolvem alguns rituais, como esse que você falou com o teu corpo e os pelos. Isso vem de um legado, né? De um É. legado não só para a imagem, mas também da relação com o corpo. Né? Talvez isso na ancestralidade isso tinha uma outra função, né? Que hoje tem de uma outra Isso. forma. Né? Porque É. também nesse processo histórico, a própria relação com o corpo se modifica. Né? Hoje em dia É, se as precisa ter representações mudam, né? As as representações mudam. representações e as práticas, né? Por É. exemplo, hoje se faz academia. As mulheres ancestrais não faziam academia, se acocoravam na beira do rio para lavar roupa, né? É. Ou faziam várias práticas corporais, né? Intuitivas e também do trabalho, carregar água nas costas, coisas que a gente não precisa mais fazer, né? Mas aí a gente vai criando formas de poder também conectar com isso, né? E eu sinto que o caminho do yoga que faz essa conexão com, É. né, entre o céu e a terra, entre o corpo e a espiritualidade, né? É um caminho É. de muita conexão, né? Então, Exatamente. É uma é, grande ferramenta o yoga, né? Assim, qualquer atividade corporal vai ajudar muito, né, nessa conexão. Mas o yoga, assim, é que é uma proposta do yoga também trazer algo mais interno, né? Também, filosoficamente dizendo, né, que toda a base filosófica dele é para isso. Então, as práticas, né? Então, se eu pudesse deixar um recado para as mulheres que estão assistindo, é que busquem práticas de autoconhecimento mesmo, né? Para entender um pouco como que se conecta consigo, né? Com essas necessidades que a gente estava falando agora, né? Até com o que eu considero como feminino, que é compartilhado socialmente, sem a menor dúvida, e não é errado isso, não tá, não, a gente não pode pensar negativamente nisso, mas o quanto isso me afeta enquanto experiências positivas e negativas, né? Eu li um estudo super interessante que falava, né? Será que as feministas elas estão, como é que que em inglês é outra palavra, se elas estão livres, digamos assim, de terem problemas com imagem corporal, né? Era uma pesquisa muito interessante que falava sobre isso, né? Então, será que pelo fato de eu ser feminista, né, e que eu repensar tanto o meu corpo, será que eu sou livre? Então,
de, de, de ser uma pessoa com experiência corporal negativa. E o que dizia a pesquisa, o que mostrava, que na verdade era uma compilação de várias pesquisas, né? Mostrava que não, que o fato de eu ser, né, de uma mulher ser feminista faz ela repensar, com certeza, né? Mas não necessariamente, mas muitas mulheres feministas ainda sofrem, né, com o próprio corpo. Porque a gente está num ambiente cultural, social ainda muito voltado para o aprisionamento dessa imagem da mulher, né? Então, as mulheres que ficam fora desse padrão, né? Que buscam esse fora do padrão, e que tentam viver bem com isso, muitas vezes sofrem retaliações ainda, né? Da parte externa. Experimenta chegar sem sutiã numa blusinha, com uma blusinha branca no Natal, no meio da sua família. A gente vai sofrer retaliação, né? Então, assim, a gente tem que ter uma fortaleza muito grande para ir, para poder se modificar, para poder se rever, né? E tentar entender o que é aquilo que me traz uma experiência negativa ou uma experiência positiva, né? Sim. Eu acho que isso é importante que você falou, né, Theo, das mulheres feministas, porque, pelo menos na minha percepção, né, se pode conhecer muitas coisas aqui, mas se isso não está integrado aqui, não chega. Né? Então, esse processo do autoconhecimento, os conhecimentos a partir da razão, das discussões sociais, políticas, é importante, mas esse lugar, né, do aprofundamento interno, do olhar para a história de vida, olhar, né, para as marcas sociais, e muitas vezes, inclusive, me vejo nos meus processos enquanto também fui militante de movimentos sociais, eu fui vendo que muito do que eu militava fora é porque eu precisava limpar internamente em mim, né? E muitas vezes eu brigava fora por uma determinada causa, por uma determinada bandeira, quando aquilo internamente em mim eu tinha, né, estava oprimido em algum lugar, né? E aí eu me via em algumas vezes, inclusive indo para polarização, né? E não para a integração daquela experiência, né? Sim. Com o feminino, né? Ia para um feminino Aham. combativo e não para um feminino integrado, né? Aham. E eu acho que isso é um grande desafio, a gente poder adentrar É. a gente mesmo, a gente poder, se a gente projeta só no mundo, né, as mazelas do que a gente sente, né, a gente precisa, o que tem dentro tem fora. Né? Então, se o que tem fora tem dentro e a gente pode olhar para dentro, talvez a gente também pode estar fora nesse mundo, nesse social, que a gente é ser social, sendo a mudança, mas não necessariamente acho não reproduzindo a guerra, né? Mas Uhum. podendo estar inspirando essa transformação a partir de atitudes, a partir né, de outros lugares. Claro que no mundo como esse que a gente está, né, que a gente vê um governo, por exemplo, completamente distorcido no discurso, inclusive com as mulheres, inclusive com o corpo É. feminino, né? Isso precisa de um lugar de se fincar um pé no chão e marcar um espaço, né? Mas É. se esse espaço interno, né, está fragilizado, eu gritar fora, né, vai muitas vezes desenraizar mais ainda. Né? Uhum. Então, eu sinto que esse lugar de se adentrar em nós mesmos, de aprofundar, a gente pode, inclusive, estar nesse caos que está o mundo, mas sem nos perder da gente mesmo, sendo Uhum. tartarugas. Né? Eu acho que é um grande desafio que essa É. realidade nos traz, né? De poder ir Sim. para dentro. Eu, particularmente, tenho sentido muito esse lugar, né? Não dá para encontrar chão fora, precisa se encontrar dentro para, inclusive, estar no mundo de uma forma enraizada, com esses pés Uhum. grandes, né? Podendo, inclusive, ser sombra para outros, né? Eu te vejo, Sim. por exemplo, sendo sombra quando você está lá postando as suas aulas de yoga, e eu, né, venho também nesse lugar de me enraizar para ser também com meus pés fora do padrão.
mas também, né, podendo, né, estar onde estou, sendo quem sou, sem, É, né, sem precisar né, porque se eu vejo, dependendo da forma que eu vou para o combate, eu mais me firo do que me integro, né? Eu acho isso, que isso é um lugar exatamente. importante da gente pensar também o nosso corpo feminino, Uhum. que historicamente já foi tão violado, da gente poder estar É, integrado. exatamente. Theo, faltam 5 minutinhos para a live Cinco? cair. A gente podia ir interagindo aqui, ver se tem alguma pergunta, alguém quer trazer algo. Eu quero aproveitar e deixar o convite para quem está assistindo. Sábado que vem eu vou estar fazendo uma oficina online, é, trabalhando um pouco dessa conexão do coração com o ventre, né? Trabalhando esse corpo, a integração com esse feminino criativo e ancorado no amor, né? Que eu sinto que é a grande potência, uma das grandes potências de transformação do mundo. Se a gente quer mudar o mundo, começar por nós mesmos e como nós mulheres, no nosso feminino, na diversidade que somos, tem potências criativas diversas, né? E tem várias mulheres aqui queridas assistindo, e eu queria dizer para cada uma de vocês que eu vejo vocês na potência de vocês. E te vejo também, Theo, e te reconheço. Uma mulher muito potente, muito querida. E Grata, gosto muito da tua parceria com o Integrar e muito comigo. grata, muito grata. E eu também, se eu puder dar algum recado agora no final, o meu recado é justamente o nome de um documentário que foi feito por uma produtora que trabalha mais com criança, mas eu acho que isso vale para todas, que se chama Repense o Elogio, né? Que é um documentário que mostra o quanto as meninas vão crescendo com elogios voltados para a beleza feminina, para a beleza estética, e os meninos vão crescendo com comentários voltados para a competência, para a inteligência, né? E isso mostra o quanto nós, né, mesmo enquanto nós, né, quando a gente olha para uma amiga e tal, a gente sempre faz elogios, né, à beleza estética, mas somos muito mais do que isso, né? Eu escrevi na minha dedicatória, né, a epígrafe do meu mestrado, né, um verso da Rupi Kaur que fala exatamente sobre isso, né, que eu sou muito mais do que a minha beleza, né? Não que aquilo que veio comigo não fosse importante, né? Mas não coloque como aquilo que veio comigo, como se aquilo foi intrínseco, porque né, não é uma batalha minha, né? Ser bela ou não, como se fosse a minha principal potência, a minha principal característica, né? Então ela fala assim, né? Próxima vez quando eu encontrar outra mulher, eu vou dizer como você é grande, como você é potente, o quanto você é inteligente e não só o quanto você é linda, né? Então ela fala sobre isso. E isso para mim representa toda a minha dissertação, e a minha dissertação representa tudo que eu penso, toda a minha filosofia de vida e tudo aquilo que eu tento buscar e mostrar para os outros. Então essa aqui é o meu recado aí para vocês e para quem tem criança pequena, principalmente meninas, meninos também, mas também, né, para a gente repensar o elogio para outras mulheres. É isso. Jana Ótimo, super Theo. potente também, com toda a criatividade e inteligência. E foi muito bom, Jana. Eu sabia que ia fluir, que não ia nem. A gente nem percebeu o tempo passar. Para mim, eu ficava mais uma lá. Também, Theo. Muito bom, foi muito bom. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aí disposta, né, para Deixa eu ver se tem alguma conversar. perguntinha aqui. Não tem perguntas, achei alguns comentários aqui. É, mas eu tenho dificuldade de ver os comentários e falar. Ô, pessoas queridas, Fernandinha, Amada, A Dália, Carol, Nalene, a Dália, assista, Ana Nalene. Valéria, olha, Nalene, Sofia, assista. Repense o elogio, você vai adorar. Rita, Hortência, ô, queridas.
Ô, Theo, Isso, a então, Sofia até falou exatamente, né? As mulheres, né, no yoga fazem posturas asanas e os homens falam, ensinam sobre filosofia. É isso mesmo. vai cair a Ah, live em 10 segundinhos. um Um beijo beijo grande. grande. Muito obrigada, Jane.